Fala aí pessoal que está conectado comigo no Matemática Livre, professor Israel Pinheiro aqui, e hoje eu vou dar uma aula que eu quero dar muito tempo e eu estava esperando para chegar aqui, que é a aula sobre sevianas e pontos notáveis no triângulo, tá? Em um triângulo qualquer. Então, se você tem dificuldade nesse assunto, eu tenho certeza que você vai gostar muito da aula de hoje. Já prepara o caderno para fazer umas anotações. A gente vai falar das principais sevianas e, como consequência, a gente fala dos pontos notáveis do triângulo, beleza? Então, uma aula bem bacana e eu já deixei na descrição do vídeo uma lista de exercícios especial para você baixar depois da aula e tentar fazer, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, vamos lá, começando, a gente vai falar o que são as benditas das sevianas. Pessoal, as sevianas são segmentos de reta que partem de qualquer um dos vértices do triângulo, tá? A partir do momento que eu tenho um triângulo, o triângulo tem 3 vértices, e eu estico uma reta daqui, eu crio uma seviana. Então eu tenho infinitas sevianas, obviamente, né? Porque a partir de um ponto eu posso traçar infinitas retas. Só que dentro do triângulo, no triângulo, eu tenho umas sevianas especiais que recebem nomes especiais. Então, é em cima dessas sevianas que a gente vai estudar. Mas se alguém perguntar ou alguma prova cair, o que são sevianas? Qualquer reta que parte do vértice do triângulo é uma seviana, beleza? Algumas sevianas são especiais e é em cima delas que a gente vai fazer a nossa aula de hoje, beleza? Em resumo, as sevianas especiais mais estudadas são mediana, bissetriz e altura. Quero falar logo no começo, antes que alguém fale, e a mediatriz? Pessoal, a mediatriz, ela é uma reta importante, mas ela não é uma seviana, porque a mediatriz ela não parte necessariamente do vértice. Então, ela não está na aula de seviana porque ela não é seviana, apesar dela ser uma figura importante no estudo de triângulos, beleza? Hoje a gente vai falar de mediana, bissetriz e altura. Mediatriz, eu deixo um desafio para vocês pesquisarem e vai ter um vídeo no canal só sobre a mediatriz, beleza? Vamos para a primeira seviana. A primeira seviana, galera, é a mediana. O que essa seviana faz? A mediana, ela é aquela reta que ela corta o lado oposto em 2 pedacinhos iguais. Então ela parte do vértice e quando ela encosta no lado oposto, ela já encosta cortando em 2 lados iguais. Olha só, a seviana, cujas extremidades estão no vértice e no ponto médio do lado oposto. Esse cara aqui, que a gente chamou de M, é o ponto médio do lado oposto. Toda mediana bate no lado oposto no seu ponto médio, isto é, ela divide o lado oposto em 2 lados iguais. Então, essa é a primeira seviana importante. É a mediana. Pessoal, não vamos confundir mediana com mediatriz. Mediatriz é outra coisa. A mediana, ela sai do vértice e quando ela encosta no lado oposto, ela encosta no ponto médio, dividindo em lados iguais. Beleza? E aí, eu tenho o primeiro ponto notável. O primeiro ponto notável é o baricentro. Pessoal, baricentro ou centro de gravidade, como ele também é chamado, ele é um encontro das 3 medianas, porque, obviamente, no triângulo eu tenho 3 medianas. Se eu esticar as 3 medianas, elas se encontram num ponto. E esse ponto de encontro, que geralmente é representado com a letra G, ele é o centro de gravidade, também conhecido como baricentro. Então, vamos memorizar e vamos anotar isso. O baricentro, ele é o encontro das 3 medianas em qualquer triângulo, beleza? E olha só, tem uma propriedade interessante do baricentro. O baricentro, ele divide cada mediana na razão de 2:1. O que quer dizer isso? Esse pedação aqui, ele é 2/3 da mediana. Obviamente, do baricentro até o lado oposto é 1/3, beleza? Eu tenho, por exemplo, se eu tiver uma mediana com 12 centímetros, o baricentro está aqui. Para baixo é 1/3 do total. Qual é 1/3 de 12? 4. Para cima, 2/3. Qual é 2/3 de 12? 8. Então, sempre segue essa proporção. 1:2. Observa, aqui eu tenho 4. 4 vezes 2, 8. Beleza? Galera, essa propriedade é muito bacana se você conseguir memorizar. O baricentro sempre está na proporção de 1:2. E também vale a pena você memorizar
que o baricentro, do baricentro até o lado oposto é 1/3 da mediana. Do baricentro até o vértice, 2/3 da mediana. Isso, galera, é muito bacana se você conseguir memorizar, beleza? E aí, eu vou deixar aqui, ó, deem um pause, resumam isso aqui no caderno de vocês, porque a gente aprende escrevendo, beleza? E o primeiro ponto notável foi o baricentro, que é o encontro das medianas. Pessoal, segunda seviana que eu quero falar com vocês, essa conhecida aqui de todos, que é a altura. A altura, pessoal, ela é uma seviana muito interessante, por quê? Ela parte do vértice e ela bate no lado oposto, sempre fazendo um ângulo de 90 graus, beleza? Então eu quero que vocês gravem o seguinte: a altura, ela obrigatoriamente, ela tem que bater no lado oposto formando um ângulo de 90 graus, senão não é altura. E uma coisa muito interessante é que nem sempre a altura ela é interna ao triângulo. Isso aqui, muito aluno não está bisurado nisso aqui, ó. Por exemplo, nesse triângulo, obtusângulo, se eu quisesse saber a altura relativa aqui ao vértice A altura, olha onde que ela está. Eu ia ter que prolongar o triângulo e a altura ela ia estar aqui fora. Então isso é muito interessante que você tenha essa visualização. Nem sempre a altura do triângulo é interna. Às vezes, para você achar a altura de um triângulo, você tem que esticar o triângulo e puxar essa altura pelo lado de fora. Beleza? Então, grava o seguinte, essa seviana é muito importante, ela segue essa regra. Ela bate no lado oposto, formando um ângulo de 90 graus, ou seja, ela é perpendicular ao lado que ela corta, beleza? E aí o ponto de encontro das alturas a gente chama de ortocentro. Ortocentro, pessoal, o ortocentro é o ponto notável do encontro das alturas de um triângulo. Se você esticar as 3 alturas no triângulo, o ponto de encontro sempre vai ser no ortocentro. E olha, o ortocentro num triângulo acutângulo, ele é interno. O ortocentro no triângulo retângulo, ele é o vértice do ângulo de 90 graus. E o ortocentro num triângulo obtusângulo, ele é externo. Repara, o triângulo obtusângulo está aqui, ó, em azul. Para eu achar a altura relativa, eu vou ter que esticar a reta e fazer. O encontro da altura relativa em um triângulo obtusângulo, ele sempre é externo, beleza? Isso é muito legal, porque eu já vi muitos concursos perguntando assim: qual é o ponto notável do triângulo que pode ser externo? Então você sabe que o ponto notável que pode ser externo é o ortocentro, beleza? O ponto de gravidade, que é o baricentro, ele sempre é interno, ele não pode ser externo, beleza? Porque as medianas sempre se cruzam do lado de dentro do triângulo. Então, grava isso, anota isso aí, que essa informação é especial. O ortocentro, ele é um ponto notável que pode ser externo, beleza, galera? Será que tem mais alguma seviana? Tem uma seviana bem legal para vocês, conhecida de vocês, é a bissetriz. O que a bissetriz faz no ângulo? A bissetriz, ela sai do vértice, porém ela corta o ângulo em 2 pedaços iguais, beleza? Pessoal, repara que a bissetriz, ela só tem compromisso com o ângulo que ela está saindo. Ela tem o compromisso de sair daquele vértice cortando o ângulo em lados iguais. O que acontece no lado oposto, eu não sei. Eu não sei se ela vai cortar em lados iguais ou em lados diferentes. Isso aí não tem como a gente garantir. O que a gente sabe é que quando a bissetriz sai do vértice, ela corta o ângulo em ângulos iguais. Se aqui for 30 graus, ela vai cortar em 15 e 15. Se for 50 graus, ela corta em 25 e 25. Beleza? Então gravem isso. Uma seviana importantíssima. A bissetriz interna do triângulo, ela sai do vértice cortando o ângulo ali em 2 pedaços iguais. Eu fiz um vídeo sobre o teorema da bissetriz interna, que fala um pouco mais sobre as consequências disso. Tem aí na descrição do vídeo, tem no canal, é interessante. Poucos candidatos sabem desse teorema. Acho que vale a pena perder um tempinho assistindo. Agora, qual será o nome do ponto notável que é um encontro das bissetrizes? Esse ponto notável a gente chama de incentro. O incentro, ele é o ponto notável que representa o encontro das bissetrizes, beleza? Então, quais foram os pontos notáveis até agora? Ortocentro, baricentro
e incentro. O ortocentro pode ser externo, beleza? E por que o nome é incentro, pessoal? Porque o encontro das bissetrizes em um triângulo qualquer, ele representa o centro de uma circunferência inscrita no triângulo, inscrita dentro do triângulo. Pessoal, toda vez que eu tenho um triângulo, eu posso inscrever uma circunferência aqui, beleza? O centro desse triângulo sempre vai ser o incentro desse triângulo. Ou seja, eu posso garantir que o centro dessa circunferência é o encontro das bissetrizes desse triângulo. E isso é muito legal. A gente chama esse ponto notável de incentro, beleza? Fazer um adendo aqui falando da mediatriz, é que o encontro das mediatrizes é o circuncentro, porque é o centro do círculo circunscrito no triângulo, beleza? Mas eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. Galera, falamos das sevianas e falamos dos pontos notáveis. Coloquei aqui uma observação. O que acontece com as sevianas no triângulo isósceles? Galera, no triângulo isósceles, todos os pontos notáveis... olha só, anotei aqui, presta atenção. As sevianas se coincidem no triângulo isósceles, beleza? O que isso quer dizer? Em relação à base do triângulo isósceles, em relação à base, as sevianas estão no mesmo lugar. Em relação à lateral? Em relação à lateral não tem como garantir isso. Mas no triângulo isósceles, que é aquele triângulo que tem dois lados iguais e a base... essa seviana que parte desse vértice aqui, oposto à base, todas as sevianas são iguais. E uma consequência muito bacana é que os pontos notáveis no triângulo isósceles, eles estão sempre alinhados em relação à base, tá, pessoal? Em relação à base, o ortocentro, baricentro e circuncentro, eles estão sempre alinhados, eles estão sempre na mesma reta. Isso acontece por quê? Isso acontece porque no triângulo isósceles as medianas coincidem, né? São a mesma reta. Olha só, no triângulo isósceles a mediana é a altura e a altura é a bissetriz. É a mesma reta, tá? No triângulo isósceles isso acontece. Em relação à base, se eu puxar aqui desse vértice para a lateral, isso já não vai ocorrer. Mas em relação à base, as sevianas são iguais. Com isso, eu concluo que os pontos notáveis estão muito bem alinhados em cima daquelas sevianas, beleza? E no triângulo equilátero? Pessoal, o triângulo equilátero é muito show de bola. Por quê? No triângulo equilátero, as sevianas são a mesma reta em relação a qualquer ângulo. Ó, tem aqui o triângulo equilátero. A altura vai ser bissetriz e vai ser mediana em qualquer lado, beleza? Então, qualquer vértice do triângulo equilátero que eu puxar uma seviana, eu estou puxando as três de uma vez. Bissetriz, altura e mediana, porque no triângulo equilátero elas coincidem, beleza? E aí o que acontece com os pontos notáveis no triângulo equilátero? Até botei esse desenho para vocês observarem. No triângulo equilátero, os pontos notáveis coincidem entre si, ou seja, os pontos notáveis estão no mesmo lugar, porque a mediana, a altura e a bissetriz estão no mesmo lugar, beleza? Então, gravem o seguinte, no triângulo equilátero, as sevianas são iguais e os pontos notáveis estão no mesmo lugar. Aonde você encontrar um ponto notável no triângulo equilátero, você encontrou todos, beleza? Coloquei essa figura para representar, para dar um help para vocês, tá? O circuncentro é congruo aí ao incentro, que é congruo ao ortocentro, que é congruo ao baricentro, beleza? E aí tem uma relação da circunferência circunscrita, que é essa circunferência que está do lado de fora, com a circunferência inscrita, beleza? O raio da circunferência circunscrita é o dobro do raio da circunferência inscrita, beleza? E aqui aquela relação do baricentro. Lembra que eu falei que o baricentro para baixo é 1/3, ou seja, o raio aqui vai ser 1/3 da altura desse triângulo equilátero. Se tem uma questão de um triângulo equilátero com uma circunferência aqui inscrita, se o raio for 3, o raio é 1/3 da altura, então a altura vale 9. Como é que você sabe disso? Porque eu sei que no triângulo equilátero o baricentro
também é um encontro aqui das bissetrizes do baricentro, é 1/3 da altura, beleza? Galera, muito tranquilo. Essa aulinha de pontos notáveis e seviana. Coloquei aqui um resumão para vocês, ó. Como é que eu faço para memorizar as sevianas? Mediana, altura e bissetriz, é o MAB. Pontos notáveis, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, é o bico. Então eu tenho o MAB e tenho o bico. Mediana, altura e bissetriz, baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro, que é o bico. MAB, bico, MAB, bico, beleza? Puxei uma seta aqui porque o circuncentro, só para deixar claro, o circuncentro é o encontro das mediatrizes que eu vou fazer separado, porque mediatriz não é seviana. E eu já vi muito aluno perder nota em concurso por isso. Tem lá assim, marque as principais sevianas e tem a mediatriz no meio. Galera, mediatriz não é seviana, beleza? Eu vou fazer um vídeo sobre ela porque ela é um ponto notável, é uma reta notável, mas não é seviana e essa aula é sobre seviana. Então eu tenho o MAB e tenho o bico. Tranquilo, galera? Deixei na descrição do vídeo uma lista de exercícios para vocês treinarem. Tem bastante exercício, eu quero que vocês treinem. Quando esse vídeo fizer 1000 visualizações, eu vou corrigir automaticamente essa lista de exercícios. Então, só depende de vocês compartilharem por aí. Deixa o teu like, comenta. Ah, professor, e se eu ficar com dúvida e ainda não tiver a correção de exercício? Posta a tua dúvida no comentário do vídeo, porque assim que eu vejo, eu comento com a solução. Beleza, galera? Então, eu conto com vocês aí pra gente ter uma interação muito bacana no canal. Eu espero que vocês estejam gostando das aulas e eu vejo vocês na próxima aula. Um abração e até a próxima.